Muito obrigado, obrigado, né, pela abertura, obrigado, Regina, pelo convite, obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando nessa sala com a gente. E é sempre uma alegria, né? Eu já tive aí na região algumas vezes, em Governador Valadares, mais especificamente uma vez. Fui muito bem recebido e recebi esse convite também virtual com grande alegria. E quando a Regina me pediu o tema, nesse momento de pandemia, a demanda por lives aumentou significativamente e, e tem sido um momento assim da gente repensar em vários temas que a gente já pensou e já falou algumas vezes, já fez alguns estudos, né, na casa espírita. E quando ela até falou, olha, o Evangelho é o livro dos Espíritos, eu até achei bom já dar esse direcionamento. E aí eu fui pesquisar alguns capítulos e optei para a gente falar um pouco a respeito do capítulo 12, dos itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o capítulo 12 é intitulado, né, Amai os vossos inimigos. Quando Kardec, nos itens 5 e 6, vai falar dos inimigos desencarnados, que é o tema deste estudo, desta live, desta, digamos, palestra. Mas para a gente chegar até nos itens 5 e 6, é importante dar uma passada nos itens anteriores para a gente compreender como é que Kardec ele vai construindo o seu pensamento. E é interessante observar que ele vai começar, obviamente, quando se falar mais vossos inimigos, com aquela referência, com aqueles versículos que fazem parte do Sermão da Montanha, anotados por Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47. E que são versículos que eu já vou adiantar desde o começo, que vem, de certa forma, contradizer aquilo que Moisés havia dito. Jesus ele vem fazer ali uma ampliação, demonstrando que a lei divina, apesar de única, ela vai sendo ampliada a sua compreensão, o seu entendimento e, consequentemente, a sua aplicação. E em alguns momentos, Jesus vai mostrar que boa parte do que Moisés havia dito nada mais era do que leis mosaicas, que deveriam ser entendidas no contexto, em relação àquela época, aquele povo, diante de uma realidade diferente. Então, Jesus ele não veio destruir a lei, mas ele veio dar um entendimento mais ampliado a respeito de vários pontos que, se eles serviram num dado momento, no outro já não serviam mais. E ele mesmo vai dizer no Sermão da Montanha: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Quando ele coloca eu, porém, vos digo, é como ele agora está dando um outro norte para o aprendizado. Então, aqui ele vai dar um outro direcionamento para aquilo que até então sabiam. Ele não vem confirmar, né, aquilo que Moisés havia estabelecido outrora. Ele vem dizer: olha, vamos rever isso. Porque se fosse para continuar praticando tudo o que Moisés havia falado, não fazia sentido ele ter vindo ali trazer aquelas orientações. Então ele vem agora colocar Deus numa condição de que, como ele vai dizer aqui, que levante o sol para bons e para os maus, chova sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, Deus, na sua relação com o Criador, na sua relação com a criatura, ele ama a todos, indistintamente. Agora, é claro que dos criadores para com a criatura, das criaturas para com o Criador, aí já é uma relação diferente. Nem todos aqueles injustos que recebem o sol de Deus têm a gratidão, têm o mesmo sentimento
Então, há diferença na forma como nós recebemos o amor divino, mas o amor divino não é condicionado à forma como nós o recebemos. E Jesus agora ele vem trazer aqui uma reflexão importante e até desconfortável. Porque ele vem explicar por que ele está nos pedindo para não odiar os inimigos. Pelo contrário, amá-los. Por quê? Diz Jesus: se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Agora ele faz uma comparação com aqueles que eram mal vistos. Aqueles que eram meio que deixados de lado pela sociedade. Né? Publicano, cobrador de imposto. E ainda hoje ninguém gosta de quem cobra imposto. Então a gente olha para o cobrador de imposto com um certo pezinho atrás. Fala, ixi. Aí ele vem colocar essa figura do cobrador de impostos e dizer: olha, os publicanos também amam alguém. Então, se vocês só amarem aqueles que vos amam, o que vocês estão fazendo demais? E ele continua: não, se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Agora ele coloca os pagãos e mistura e fala: opa! O, em outras palavras, o que é que vai diferenciá-los dos outros? Se vocês que me seguem, que me ouvem, que escutam os meus ensinamentos, só amarem aqueles que vos amam, aqueles que correspondem ao amor que vocês oferecem, que diferença vocês têm dos publicanos? Que diferença vocês têm dos pagãos? Né? Aqueles considerados homens de má vida, até estes amam alguém. Certamente amam aqueles que lhes amam. E se a gente também só trata bem, só quer bem, só ama quem consegue retribuir o nosso amor, a gente não está sendo diferente das demais criaturas. Então, se a gente recebe o ensino de Jesus, será nos pedido um pouco mais. A quem muito foi dado, muito será pedido. Dependendo da tradução, a quem mais foi dado, mais será pedido. Mas a ideia é: a gente recebeu muito, seja de Jesus e seja agora na condição de espíritas. E se a gente, enquanto espíritas, com tudo que a gente tem nas mãos, essa quantidade de obras, de orientações, de esclarecimentos, não consegue fazer um pouquinho a mais do que aquilo que, de certa forma, o mundo lá fora faz, para que estamos sendo espírita? Se a gente está sendo espírita para ser o mesmo que era antes, a gente precisa repensar a própria conduta. Não que a gente busque aqui no Espiritismo a perfeição e a superioridade em relação ao outro, não é isso. Até porque Jesus falou em alguns momentos que ele veio para os doentes. Então nós precisamos, na condição de enfermos da alma, das orientações de Jesus. Mas se a gente olha para trás, desde o momento em que nos dizemos espíritas e nos julgamos os mesmos de antes, com a mesma incapacidade de conviver com os diferentes, a gente precisa então estudar mais, observar, buscar o autoconhecimento. Porque vai dizer Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 20: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, mais abundante. Por quê? Porque estes receberam mais. Então, não quero aqui, é claro, deixar ninguém preocupado e desesperado e neurótico. Falar, nossa, eu preciso agora amar mais do que eu amo. Isso é um processo lento, gradual, difícil, doloroso. O nosso intuito aqui hoje é só chamá-los para o convite, para refletir. Será que aquele que antes de eu me tornar espírita, que eu tinha dificuldade de conviver, hoje eu continuo com as mesmas dificuldades? Às vezes a resposta vai ser sim. E eu vou trabalhar aqui agora, daqui a pouco, para não deixar ninguém com culpa. Mano, talvez a convivência continue não sendo fácil, mas e aí? O que é que eu desejo para ele? Não, antes eu desejava a morte para ele. Eu queria que ele sumisse do mapa. Que ele parasse de fazer parte das estatísticas dos vivos aqui, dos encarnados. Agora, eu já simplesmente
não desejo mais isso. É um avanço, é um progresso, é uma melhora. Então é isso, o nosso progresso ele não vai dar saltos gigantescos, mas é assim, é de pequenos detalhes que a gente vai observar que o Espiritismo faz diferença em nós, modifica os nossos hábitos, modifica os nossos pensamentos, as nossas condutas, os nossos comportamentos. E Jesus deixa claro, então, que aos cristãos é esperado um pouco mais, por conta daquilo que nós recebemos. E se a gente viaja um pouco na história, a gente vai observar que os primeiros cristãos compreenderam muito bem isso. Compreenderam de uma maneira que eu fico espantado. Quando a gente observa as grandes transformações operadas ali em Simão Pedro, daquele homem tão mundano, né, tão parecido com a gente, cheio de fragilidades, cheio de dúvidas, cheio de inquietações. Eu adoro Simão Pedro porque a postura dele no Evangelho, e depois a gente vai perceber também no próprio livro Paulo e Estevão, Simão Pedro ele carregava muito daquela inquietação que nós carregamos, daquelas fragilidades, daquela vontade de, às vezes, daquela inconformação com o mundo, com os outros, enfim. Simão Pedro se parecia muito com a gente. E a gente vai observar como é que esse homem foi se transformando com o tempo. Mas detalhe, ele não se transformou totalmente no período em que esteve com Jesus. Basta lembrar que ele negou o mestre. E vale lembrar mais ainda, ele foi avisado disso. Não foi algo assim que, nossa, que surpresa, puxa, neguei Jesus. Ele foi avisado. Simão, Simão, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ah, Jesus, onde se viu isso? Estarei contigo até o fim. Jesus só olhou e falou, só que não, né, Simão? Só que não. E a gente vai ver a história. Jesus está lá preso, se aproximam de Simão. E aí, você estava com ele? Ele nega uma vez, nega a segunda vez, nega a terceira vez. E o galo canta. Eu, se fosse Jesus, eu teria gritado, né? Eu avisei! Eu avisei! Né? Porque a gente gosta de falar para os outros quando o outro erra, né? Eu avisei! A gente gosta, não basta o outro lidar com a culpa, com o remorso, tem que lidar com o apontamento. Olha, se a gente pudesse publicar no Facebook, né? Hashtag eu avisei, né? Foi dado o recado, fica a dica, né? Mas e aí? Simão Pedro, ainda assim, depois ele teria algumas outras vacilações. Até que quando Jesus chega até ele, já em espírito, e diante das 3 negações anteriores, Jesus precisaria de 3 afirmações. Simão, tu me amas? Sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo mais do que tudo. Já foi ficando impaciente. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 negações para 3 afirmações. E o testemunho de Simão Pedro ao longo de sua vida não nos deixam dúvidas. Ele, de fato, compreendeu o que era o cristianismo dentro dele. Não mais como movimento exterior, mas um cristianismo que propunha que fazia a transformação de dentro para fora. Ao ponto de quando vai desencarnar, colocado numa cruz, pede: por favor, coloquem a minha cruz de ponta cabeça. Eu não sou digno de morrer como morreu Jesus, o Mestre. E então colocam-no de cabeça para baixo para que lhe desfiram o golpe final. Poderíamos falar aqui de muitos e muitos outros mártires. Vou ficar só numa outra figura que me agrada muito, o seu exemplo, a sua fidelidade, que é Joana de Cusa. Joana de Cusa, que quando a gente fala em amar os inimigos, não dá para não lembrar dela. Uma mulher, eu não vou aqui discorrer sobre a sua história maravilhosa, narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, capítulo 15. Mas já no momento final da sua vida, ele estava amarrado a um poste.
que em alguns instantes seria incendiado, e ao lado dela estava o filho, um filho jovem, querido, que dividiu muito da angústia que ela tinha no lar depois da morte, da desencarnação do seu marido, Cusa, intendente de Antipas, ali na região. Ela então se vê presa a um poste ao lado do filho e até então se mantém resignada, firme. Mas de repente os soldados chicoteiam seu filho, que estava seminu, e o filho, com a fé fragilizada, não aguentando as dores dos golpes que recebia, ele vira e fala: Mamãe, abjura. Abjura por mim que sou teu filho. Porque se Joana de Cusa negasse Jesus naquele momento, ambos receberiam a liberdade. Mas Joana, que estava até então calma e tranquila diante da prova que recebia, chora copiosamente. Porque não era mais a decisão apenas sobre si mesmo, mas envolvia também o seu filho querido. E Joana fica pensativa, faz uma prece e se lembra de dois momentos especiais na sua vida. Se lembra de Maria, que assistiu Jesus crucificado e mantinha-se resignada, paciente, calma. Então Maria, na condição de mãe, mantinha-se firme vendo o filho crucificado. E ela se lembra de um outro episódio, quando ela e Jesus dialogaram, e Humberto de Campos narra no livro. E que no fim da conversa Jesus disse para ela: Vai, filha, sê fiel. Então diz Humberto de Campos que Joana de Cusa, tomada de uma força sobre-humana, olha para o filho e diz: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias da terra, é preciso ser fiel a Deus. Fidelidade tem a ver com fé. A fé de Joana de Cusa se mostrava inabalável. Até que o fogo começa a subir, já tomando conta do seu corpo. Um dos soldados que passava por perto olha para aquela mulher, que se mantinha firme, resignada, calma, enquanto a multidão se agitava nas arquibancadas. O soldado se aproxima, naquela hora o soldado era inimigo de Joana. Ele se aproxima e, zombando dela, diz: O teu mestre, o teu Jesus, te ensinou apenas a morrer? Ela olha nos olhos daquele homem e diz: Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Ela havia compreendido a necessidade de amar os inimigos. A gente olha para essa postura de Joana e pensa: puxa, deve ter sido um sacrifício enorme. Eu, sinceramente, não sei se foi um sacrifício enorme, porque ela foi construindo essa condição dentro dela. E assim como na escola, as primeiras contas de multiplicação são confusas, e depois você as faz com tranquilidade, assim também se dá na relação com o sentimento. No primeiro passo, talvez é difícil, porque a gente vai considerar inimigo até quem pisa no nosso pé quando a unha está encravada e inflamada. Em que a gente olha para o cidadão e dá vontade de esganá-lo, porque dói, né, gente? Cá entre nós, o dedãozinho inflamado ali, e parece que ele atrai, né? Parece que todo mundo tem que pisar justamente quando ele está inflamado. Então, mas é isso, é a partir de pequenos gestos, pequenos detalhes que a gente vai construindo essa capacidade de não odiar os outros. De entender que, puxa, o outro pisou no meu pé sem querer. Ou até chegar num ponto de, o outro me incendiou porque é ignorante, está recebendo ordens. E aquele que dá as ordens também é ignorante, não consegue amar. E se eu também não conseguir amá-lo, nós estaremos nos equiparando. O que vai me diferenciar em relação àquele que me condena é justamente o meu comportamento. E Joana nos mostra, não só Joana, né, todos os cristãos martirizados nos mostram, mas em especial Joana, como é importante a gente compreender que Jesus está sempre ao lado dos caídos diante do mundo.
dos caídos que se mantêm fiéis. Porque enquanto a multidão se alegrava e se contentava e se dizia a vitoriosa naquele dia, e olhava para os cristãos mortos, incendiados, e olhava para eles então como se eles fossem os perdedores, os derrotados, Jesus toca nos ombros do espírito Joana de Cusa e diz: Joana, tem de bom ânimo, eu aqui estou. E essa aqui é uma reflexão tão interessante, porque muitas vezes a gente se pergunta: onde é que está Deus diante das violências do mundo? Onde é que está Deus quando uma criança é estuprada por um tio durante anos? Onde é que está Deus quando uma mulher, como a Maria de Jesus, lá no litoral paulista, foi arrastada por uma multidão, espancada para que dias depois fosse considerada morta? Onde estava Deus no Holocausto? Eu, no momento, leio um livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E é importante observar porque muitas dúvidas vêm em nossa mente. Onde é que está Deus nesses momentos? Inclusive, boa parte dos ateus, eles às vezes se apoiam nessas teses, que se Deus existisse, o Holocausto não teria existido. E a gente respeita a opinião deles. Mas é importante dizer que todas essas cenas de brutalidade que eu narrei aqui em relação aos primeiros cristãos, e narrei algumas ali na Segunda Guerra Mundial, e falo de algumas mais recentes, isso é fruto do livre-arbítrio mal utilizado dos homens. Agora, não é porque a pessoa está morrendo, sendo assassinada, que Deus está ausente. Na verdade, a gente pode trazer para Jesus, que não é Deus, mas Jesus está com os que perdem. E fica muito claro quando Joana, derrotada naquele dia, desencarna e vai encontrar com quem? Com Jesus. Mas nós não somos Joanas de Cusa, nós não somos os Simãos Pedros por aí, nós não somos os mártires dos primeiros anos do cristianismo, mas todos nós temos as encrencas da vida. Todos nós somos provados, todos nós somos testados. E aí vem a dúvida, William, mas eu não consigo amar alguém assim, ao ponto de falar, puxa, como eu amo meu inimigo. E aí, o que eu faço da vida? Aí Kardec, no item 3, ele vem nos dar uma tranquilizada. Ele vem dizer assim: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Então não posso, estando no campo de concentração, como estava Viktor Frankl, olhar para aquele que me tortura e sentir por ele o mesmo apreço que eu sinto pelos meus filhos. Isso seria hipocrisia, não dá. Eu não posso dizer por Joana de Cusa, mas eu acredito que ela olhava para aquele que a incendiava e não tinha a mesma ternura que tinha para o filho que estava ao seu lado sendo incendiado. E aí Kardec vai explicar, porque a gente às vezes se sente mal, se sente culpado. E quando recebe uma ofensa, e hoje as redes sociais permitem esse tipo de coisa assim, com uma tranquilidade enorme, né? A pessoa simplesmente aparece lá e nos xinga. E aí eu olho para aquela pessoa e falo, puxa vida, mas eu não amo ela igual eu amo meu filho. Né? Eu tenho um casal de filhos, um de 16 e uma de 9. E a minha de 9 vive perguntando, papai, quem que você ama mais, né? E aí ela busca as comparações, né? Eu amo a mãe, eu amo a vovó, eu amo o vovô. Nos coloca em alguma saia justa, tem hora. Mas quem é que tem filho sabe, o amor que a gente sente por eles é diferente de tudo. Então como é que eu vou amar a minha filha, o meu filho, da mesma forma que eu amo alguém que vai na internet e me xinga? Não tem jeito. Se a gente falar que ama, pô, depois vocês me contam como vocês fazem, mas eu não consigo ainda. E aí Kardec vai explicar que a ternura pressupõe confiança. Ora,
Ninguém pode depositar confiança. Quando ele falou ninguém aqui, é porque ele não conhecia o pessoal de Governador Valadares. Porque Governador Valadares consegue fazer isso, gente. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Então, eu já ouvi uma vez um exemplo, eu achei interessante, dá para a gente trazer isso aqui. É o caso de um funcionário que é pego roubando de uma empresa. Ele é pego em flagrante e o patrão decide demiti-lo. E aí há uma confusão de alguém que fala: puxa, mas você demitiu o funcionário. Ah, é porque você agora o tem na condição de inimigo? Não, nem sempre. Ah, é porque você não o perdoou? Pode ter perdoado. Mas ali houve uma quebra de confiança. E o patrão pode eventualmente demitir um funcionário sem guardar ódio, sem guardar raiva, sem guardar rancor. Simplesmente não confia mais. Para que conviva no mesmo ambiente. Então, às vezes, a pessoa faz uma má interpretação e fala: não, mas eu sou espírita, agora eu vou promover o funcionário que roubou. Então, é fazer um. Se consegue, ótimo, não estou condenando se a pessoa consegue promover quem roubou na sua empresa, mas não se sinta culpado, mas tente trabalhar o que sente pelo que roubou. Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu desejo? O mesmo vale para relações, por exemplo, conjugais. Um dia uma pessoa nos procurou se sentindo culpada porque ela foi traída pelo marido e não confiava mais nele. Ela dizia: William, mas a minha família está me condenando. Porque eu não confio mais, não quero mais manter o relacionamento. Mas eu trato super bem, não guardo mágoa, fiz o divórcio, fiz da minha parte tudo o que deveria fazer numa separação pacífica, sem nada querendo levar vantagem. Como nós temos filhos juntos, há uma relação harmoniosa entre nós, mesmo na condição de separados, mas as pessoas a acusavam, porque ela não queria mais continuar casada. E alguns diziam: poxa, mas se você trata ele tão bem, por que você não volta com ele? E ela dizia: eu não confio mais, mas não tenho por ele ódio. Então veja que esse exemplo mostra claramente, na minha opinião, eu posso estar equivocado, de alguém que compreendeu as palavras de Kardec. Não confia para conviver juntos novamente, na condição de marido e mulher. Mas não guarda ódio. Ódio que impeça, por exemplo, uma convivência em prol, por exemplo, de um bem-estar aos filhos do casal. E Kardec vai mais longe, tentando explicar o que a gente sente pelas pessoas que quebram a nossa confiança. Kardec diz assim, ainda no item 3: a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente o pensamento benévolo, que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então é uma coisa física, é fluídico. Não sei se vocês já usaram a expressão, quando a gente fala assim: não, mas eu chego perto do fulano, dá choque. É praticamente um choque mesmo. É um choque fluídico, energético ali, porque, né, tem uma coisa que nos impede de sentir aquele bem-estar, aquela sensação agradável. E aqui eu vou ampliar um pouco a reflexão do codificador. Porque isso aqui, gente, pode acontecer inclusive com inimigos do passado que reencarnaram próximos de nós. Ou com amigos do passado. Em que a gente, e Kardec vai trabalhar isso no Livro dos Espíritos, simpatias e antipatias terrenas.
em que a gente chega perto de outra pessoa e fala: nossa, mas eu não fui com a cara dele. Não, mas eu nem conheço, mas já não gosto. E a gente joga na conta de quem quando é assim? Do santo, né? Do anjo de guarda. O meu santo não bateu com o santo dele. O meu anjo de guarda não foi com a cara do anjo de guarda dele. E coitado, o anjo de guarda não tem nada a ver com essa história. Ele é inocente. É coisa nossa. Um termo muito comum na atualidade é treta, né? Treta que a gente criou lá atrás. Foi um conflito criado que reencarna agora, mas essa diversidade aqui fluídica, essa incompatibilidade fluídica permanece. Ela pode ser ampliada ao longo da encarnação, pode, mas ela pode ser amenizada e até totalmente diluída. Então, a gente, quando olha para a frase amai os vossos inimigos, a gente pode até dizer que isso aqui dá para levar ao pé da letra, em algumas circunstâncias. Por exemplo, você tem um inimigo do passado que não teve como se reconciliar. De repente, no mundo espiritual, algumas combinações são feitas e esse inimigo do passado reencarna na sua família, na condição de neto. Aí pronto. Não tem jeito. Porque não tem, gente. A relação de avô e avó com neto é um negócio extraordinário. Assim, ali é para desfazer qualquer inimizade do passado, porque é impressionante. Eu fui assim com os meus avós, eu vejo os meus pais com os meus filhos. Então, é uma oportunidade. Eu não quero dizer aqui, é claro que não é todo neto vem na condição, era inimigo do passado, não. Mas é uma das possibilidades. Por que não? Da gente reencarnar para transformar aquilo que Alberto Almeida fala muito bem num livro seu e em várias palestras, transformar os nós do passado em laços, em que haja um espaço de confraternização saudável, solidária. O duro é quando o inimigo do passado reencarna na condição de sogra, né, de sogro, de cunhado, cunhada. Aí a coisa complica, o nó parece que fica mais apertado nessa encarnação. Vai ter que reencarnar depois de novo, fique tranquilo, não tem problema, né? A gente não precisa pressa. Mas aí então Kardec vai continuar explicando no item 3 o que não é e o que é amar os inimigos. Já tratando aqui agora de tirar um pouco da culpa que a gente sente por não conseguir amar as pessoas como a gente ama os amigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Vocês já repararam isso? O coração bate diferente. Quando a gente chega perto daquela pessoa que a gente tem um conflitozinho, tem uma diferençazinha, o coração parece que chega a bater diferente. Amar os inimigos, diz Kardec, é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições. Quando ele fala condições aqui, só para complementar a frase dele, perdoar, né, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. Porque a gente às vezes coloca condições no perdão que vai dar, que vai oferecer. Ah, eu perdoo você se. E aí, né, coloca uma lista, né? Aí dificulta o perdão. Então a gente, se quiser perdoar, perdoe. E o que o outro vai fazer com isso é um problema dele. Porque se eu não perdoo, o problema é meu. Agora, se o outro não quer receber o meu perdão, se o outro não quer me perdoar, já é um problema dele. Eu não consigo entrar na cabeça do outro e mudar o comportamento dele, o que ele pensa, o que ele quer. Não consigo. Mas a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo. Eu consigo perdoar o que o outro me fez. Não estou falando eu, William, Jacob, né? Eu tenho grandes dificuldades. Só estou tratando assim da gente em relação ao comportamento nosso e aos dos outros. Nós só conseguimos
fazer algo por nós. Eu posso amar demais o outro, por favor, me perdoe. Às vezes o outro não quer, não está preparado, não está pronto para isso, não sente vontade. Então é importante a gente pensar nisso. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes, opor nenhum obstáculo, que também é importante. A gente às vezes quer fazer quase uma festa para mostrar que o outro está pedindo perdão, ou que eu estou perdoando o outro. Né? E aí, enfim, é um obstáculo. Cria ali quase um ritual, né? Na relação conjugal acontece muito isso, né? A gente às vezes chega e fala assim, olha, hoje eu preciso conversar com você. Você tem um minutinho para mim? Mais tarde. Então, a gente, ao invés de já tirar esses obstáculos ali, já, né, conversar na hora, a gente prorroga o negócio que podia ser cedo lá para de noite, e aí tem todo um aparato especial, às vezes vai criando dificuldade, vai criando embaraço, vai dificultando a reconciliação conjugal, por exemplo. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Tá vendo? Tudo tem a ver com aquilo que a gente faz com o outro, seja pelo pensamento, seja por atos. Não tem a ver com o amor que eu vou nutrir pelo outro, como Kardec trabalhou com que eu nutro por quem de fato convive, com quem eu amo. E aí, entrando agora naquilo que é o tema da noite, os inimigos desencarnados. Por que eu falei isso tudo aqui que até então não tem tanta relação com os desencarnados? Porque a pergunta é: tudo que eu falei vale para quem? Só para os vivos, os ditos vivos? Ou ela vale também para os chamados mortos? Sim, ela vale para todos. A diferença dos mortos é que não tem mais corpo físico. Mas tudo que Kardec falou aqui, desejar-lhes o bem, retribuir-lhes, né, o mal que eles nos fizeram com o bem, através das preces, já que eles não estão fisicamente mais, para que haja uma retribuição material, por exemplo. Então, tudo que Kardec vai falar aqui dá para a gente adaptar para a relação com os desencarnados. Ah, olha, como é que eu vou experimentar um júbilo num bem que lhes advenha? Poxa, eles estão desencarnados. Se eu ficar sabendo que eles estão bem no mundo espiritual, é pra gente ficar feliz. Às vezes a gente fica triste e fala, oxa, meu Deus do céu, que cara foi socorrido no mundo espiritual e tá lá bem. Então a gente precisa adaptar tudo o que Kardec falou para a nossa relação com os encarnados. E Kardec nos chama a atenção agora, em especial em relação a nós espíritas. Que no item 5 ele vai dizer: ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgentes com os seus inimigos. Diz Kardec, eu resumi aqui para não ficar muita leitura. A maldade não é um estado permanente dos homens. Nós espíritas sabemos disso. Quem não é espírita nem sempre sabe. A maldade é passageira. Porque, vai dizer Kardec, ela decorre de uma imperfeição temporária. Já que todos nós seremos anjos um dia. O homem mau, diz Kardec, reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Pode demorar muito para algumas criaturas, eu sei, né? Quando a gente começa a estudar isso aqui, é natural que algumas figuras vêm na nossa mente assim e falam, mas não é possível, né? Será que vai mesmo? Então a gente tem que confiar e falar, vai. Pode demorar mais do que em relação a outros, mas vai. Todo mundo se tornará bom um dia. Continua Kardec, a morte
apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este pode o perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. E um outro detalhe que Kardec nos convida a pensar: vingança produz maior irritação, capaz de passar de uma existência para outra. E aí no item 5, Kardec afirma: extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Essa ideia, né? Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. É que Kardec, em outras palavras, ele vem nos questionar em relação à pena de morte. Naquela ideia de que matando o criminoso acaba-se com o crime. Kardec trabalha isso muito bem no Livro dos Espíritos. E a gente tem dificuldade de compreender, porque não raras vezes observamos entre os espíritos a ideia de que bandido bom é bandido morto. E a pergunta é: bandido morto vai ser bom em qual plano você acha? Que ele pode estar morto fisicamente, mas vai estar livre espiritualmente para fazer mal, para incentivar aqueles que têm afinidade de pensamento. Então Kardec vai trabalhar a ideia de que extinguir o ódio com sangue vai nos levar àquela frase de violência gera violência. E que ao cristão é esperado um comportamento diferente do mundo. Se o mundo clama pela justiça com as próprias mãos, o cristão deve erguer a própria voz e o próprio exemplo para convidar-nos à paz. Não que isso signifique impunidade, não que isso signifique concordar com o crime, de modo algum. Mas é trabalhar para que a nossa justiça se aprimore cada vez mais. Como já se aprimorou em vários países que abandonaram a ideia de pena de morte, por exemplo. Então é importante a gente pensar nisso tudo. E no item 6, que Kardec vai dizer que os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações. E, como toda provação, Kardec vai dizer, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser. Se não houvesse homens maus na terra, diz Kardec, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. E para concluir o item 6, e eu concluí a minha fala nesta noite, vamos lá com Kardec ainda no item 6. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais, os deuses dos pagãos, por exemplo, sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Eu separei aqui qual que é a caridade que eu posso fazer para com os criminosos, mesmo os desencarnados. Prece. A prece é uma caridade maravilhosa. Exemplo de amor para com outras pessoas, porque esses obsessores que eventualmente nos acompanham ficam tocados muitas vezes com a caridade que nós fazemos para com os outros. Eles vão aprendendo com os exemplos que nós oferecemos a eles. Resignação. Vai nos obsessores, se cansam, fala, puxa vida, eu estou fazendo mal para ele, ele mantém resignado, não reclama, não revolta, não fica ali desbravejando contra tudo, contra todos, contra o mundo. E o perdão.
Então, mesmo que a gente não saiba o que a gente fez para aquele outro, ou o que o outro fez para nós, nessa ou noutra existência, mas diante de uma sensação de que está sendo acompanhado por um inimigo desencarnado, façamos uma prece, dialoguemos sem saber quem é e o que foi feito, pedindo perdão. Ou, se for o caso, até dizendo: olha, se foi eu, se foi você que me fez o mal, eu te perdoo. E aí vai concluir Kardec dizendo que é assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Eu finalizo com uma frase muito bonita de Joana de Ângeles, que ela vai dizer assim: o mal que me fazem não faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torno uma pessoa má. Então que a gente cuide daquilo que a gente faz. E eventualmente, se a gente recebeu o mal de outro, encarnado ou desencarnado, tratemos isso de maneira muito particular, muito reflexiva, no autoconhecimento, compreendendo que o mal que a gente recebe faz mal para quem o faz. Mas o mal que eu faço me faz mal, porque me torna uma pessoa má. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui, mesmo que virtualmente, neste período de pandemia com vocês. Desejo a todos aí um bom já final de ano. Já ontem minha esposa, circulando aqui pela rede social, falou: William, tem gente preparando para o Natal já. O ano passou voando. Então desejo a todos aí um final de ano de muita paz, de muita reflexão e de muita prática no bem, já que todos nós ficamos mais tocados nessa época.